Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou analisar uma redação nota 1000, que obteve nota 1000, do ano passado. Vamos analisar essa redação. Vou falar alguns pontos, alguns critérios aqui que ela utilizou em relação à argumentação, como ela fez, vou analisar todos esses detalhes aí. E detalhes que eu já falei em aulas anteriores sobre introdução e desenvolvimento. Com certeza essa aula vai sair antes da conclusão. Então, preste atenção em alguns detalhes que eu vou falar. A conclusão é bem simples, tá bom? É preciso apenas cumprir 5 elementos aí que eles te pedem em relação ao Enem. Vamos lá. Primeiramente, sabe que tem que ter um repertório, seja qual ele for, tem que ser um repertório que não esteja nos textos motivadores, ou seja, um repertório externo. Então, já percebe que tem aqui um repertório externo que a aluna usou. Que foi o quê? No célebre texto A Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social. Esse foi o repertório. Ela utilizou como repertório que se encaixava no tema, que ela lembrou, que foi Cidadanias Mutiladas de Milton Santos. E daí, para deixar esse repertório pertinente, ela explicou aqui, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Ou seja, a democracia, que é o acesso, a todos, quando as pessoas têm acesso a todas as pessoas têm acesso a alguma coisa de forma igual, de forma igualitária, esse direito, essa democracia atingiria todos. E aí, ela traz um conectivo aqui de contraste. Por quê? Porque, com certeza, a realidade mostrada no repertório não atravessa a realidade. E aí... Calma aí, desculpa, gente, que riscou aqui. Aí ela traz esse repertório bacana, que realmente dá para encaixar no tema, bacana. E ela trouxe aqui, depois, outro termo que, assim, particularmente é muito bom, porque vai retomar, vai relacionar com a realidade, que ela falou, todavia, no contraste aqui, um conectivo de contraste, contradição. Ou seja, o que está acontecendo no repertório não acontece na realidade. E daí ela colocou no contexto de Erno, aí atrás aqui, à tona o tema, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos, ou seja, você percebe que a aluna aqui, ela trouxe o repertório, contextualizou muito bem, trazendo o conectivo e esse conectivo digamos assim, de conectar com a realidade. Então, ela colocou no contexto de Erno, ou seja, no contexto atual, e trouxe aí o tema, ela abordou o tema de forma completa aqui, por quê? Não abordou o tema de forma completa, mas trouxe, na verdade, o tema de forma completa, trouxe a invisibilidade e também trouxe essa falta de registro de documentação pessoal que a maioria da população não tem. Então, ela trouxe aqui com palavras-chave e eu indico vocês, eu aconselho, na verdade, vocês a escreverem o texto, na verdade, o tema, não da forma que ele esteja lá apresentado, não fica muito bom esteticamente. Eu aconselho que vocês utilizem as palavras-chave ou palavras sinônimas do tema, para não ficar repetitivo. Daí, a aluna trouxe aqui a contextualização, explicou como esse repertório se relaciona com a temática. Depois, ela trouxe outro conectivo aqui, nesse cenário, ou seja, diante desse cenário que foi mostrado aqui, na realidade brasileira, as pessoas que não têm esse acesso à documentação e que esse tema é invisível também, ela trouxe o recorte do tema com o sinônimo aqui, garantia do direito à cidadania do Brasil. Isso aqui foi planejado com certeza no projeto textual dela, em que ela trouxe sinônimos para cada vez que ela repetisse o tema no texto.
Daí, ó, ela falou que diante desse cenário, onde não há garantia ou desse acesso, os problemas que vão potencializar as causas desse problema são quem? A burocratização do processo de retirada do registro civil e a indiferença da sociedade diante da problemática. O que é isso? Isso aqui é a causa do problema, na opinião da autora, né, de quem escreveu esse texto. E ela falou que uma das causas desse problema é a demora, a dificuldade de retirar esse registro civil, de conseguir o acesso. Ou seja, muitos detalhes, muitas coisas para conseguir tirar, muita dificuldade para isso. E ainda, outra tese que ela trouxe aqui para abordar durante o texto foi a indiferença da sociedade. O que é isso? Ou seja, a sociedade não levará a sério, não tornar esse problema visível de certa forma com tanta relevância. Então, a indiferença da sociedade em relação ao tema também é uma causa desse problema. Então, essas são as duas teses que vão ser tratadas durante o texto. Então, a aluna conseguiu cumprir, sim, os requisitos básicos de uma introdução, que foi o repertório, que tem que ser externo, não pode estar lá nos textos motivadores. Tem uma explicação aqui, você percebe que tem uma explicação, ó, quando os direitos são exercitados por todos os cidadãos. Então, ela explicou o repertório, depois contextualizou dizendo que essa realidade não é vista no Brasil como é retratado lá no texto, na obra de Milton Santos. E logo depois ela contextualizou com o tema e trouxe as duas teses, as duas causas do problema. Pode ser outras causas? Poderia ser, digamos assim, poderia ser a carência de informação por parte da sociedade, poderia ser problema do Estado, mas aí é a opinião dela. Na opinião dela, essas são as teses, esses são os problemas. Bacana? O importante é trazer argumentos que comprovem que essas são as teses do problema. Que essas teses, que esses fatores aqui vão agravar o problema, tá? Não importa a sua tese. O problema é não relacionar da forma certa e não trazer argumentos que vão comprovar, vão sustentar essa sua ideia. E aí, indo para o próximo parágrafo, nós vemos aqui, ó, que ela já iniciou com um conectivo muito interessante, que é nessa perspectiva. É muito bom esse conectivo, gente, porque ele dá uma ideia de continuidade. Pode também utilizar, por exemplo, sobre esse viés, porque você retoma a ideia que você tinha dito antes, tá? Daí, ela apresenta o tópico frasal. O tópico frasal é importante porque você vai relembrar a tese, você vai relacionar novamente a tese com o tema. Quando a gente retoma a tese com o tema de novo, a gente não pode repetir muitas vezes a mesma palavra que a gente utilizou durante o texto. E daí ela usou um recorte temático. E recorte temático são, digamos assim, que sinônimos do tema, para você usando como se fosse um recorte do tema durante todo o texto, para ficar relembrando sobre o texto e o corretor saber que realmente é aquele problema que você está falando ali. Então, ó, ela falou, sabe que a primeira tese, a tese 1, foi o quê? A tese 1 foi essa daqui, foi a burocratização dos processos. E a 2 foi a indiferença da sociedade, a falta de relevância para a sociedade que não entende que esse é um problema real e não leva a sério esse problema. Daí, ó, temos aqui um sinônimo que expressa a segunda tese, tá vendo? Ela não repetiu a mesma palavra, mas tem o mesmo sentido, tá? Ela falou que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, ela relacionou, disse que aquela tese era aquele tema. Explicitou muito bem. Falou que essa dificuldade em retirar essa burocracia para conseguir o acesso a esse documento compromete esse acesso à cidadania.
compromete ter acesso aos benefícios do cidadão brasileiro. Esse connective aqui foi utilizado para continuar o raciocínio, para não perder a continuidade do raciocínio. Daí foi usado esse connective aqui nesse sentido. Logo depois ela já traz um repertório com a explicação dele e a sua argumentação. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro civil seja assegurado pela Lei número 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira. Então aqui, preste atenção que ela traz um repertório a partir de uma contra-argumentação. É um modelo assim, é uma estratégia de argumentação, você fazer a contra-argumentação a partir do repertório. Por exemplo, você pega o repertório, ela pegou aqui uma lei que está presente na Constituição brasileira, e daí ela já vem contra-argumentando, dizendo que, apesar dessa lei assegurar, garantir esse acesso ao registro de forma gratuita, ainda há muitos problemas associados a essa garantia dessa documentação, que ultrapassam a esfera financeira, ou seja, que não ficam só presos à questão financeira de obter esse registro, mas sim a demanda. Ela já retoma a tese aqui, essa demanda, essa demora que ela fala para garantir o registro, essa burocracia que existe para garantir. Essa é a tese que ela está tratando. E aí ela falou que haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Ou seja, essa alta demanda de registros não é proporcional à quantidade de vagas que são ofertadas, o que gera muita gente pedindo por esse registro, mas não conseguindo vagas para poder retirá-lo, o que dificulta o acesso a esse documento pessoal, e o que torna um processo ainda mais lento e burocrático, ou seja, só reforça o problema e não resolve nada. Bacana? Então essas foram as teses dadas por ela. As teses foram essa alta demanda que origina um processo muito lento e burocrático, e que as vagas que esses órgãos responsáveis disponibilizam não são proporcionais à alta demanda das pessoas que pedem. Ou seja, muita gente vai fazer o pedido desse registro, só que poucas pessoas vão ter acesso a ele. Ou seja, isso aí já compromete o acesso aos benefícios do cidadão brasileiro. E aí, ela ainda traz um novo repertório para concretizar a ideia dela, tá? Não precisar dos repertórios, pode usar só no parágrafo de desenvolvimento, se você está começando. Mas aqui são algumas estratégias, acho que ela lapidou para argumentar. Daí ela traz outro conectivo para continuar a ideia, ou seja, sob essa ótica apresentada, essa realidade brasileira, ou seja, em relação à falta de documentação pessoal, é presente, ou seja, pode ser sintetizada ou pode ser encontrada por meio do pensamento desse sociólogo francês, que é o Pierre Bourdieu, onde ele vai afirmar que a violência simbólica, um conceito que ele vai desenvolver aí, que é nada mais, nada menos que quando uma parcela da população não consegue aproveitar ou não consegue usufruir dos mesmos direitos que os outros. Ou seja, ela falou que essa realidade brasileira aqui, dentro do tema, que não tem acesso ao registro civil, relaciona com o conceito que Pierre Bourdieu desenvolveu, dizendo que se uma coisa, se
se esse tema pertence à violência simbólica aqui que ele apresenta, quando a parcela da população não consegue usufruir dos mesmos direitos. E esse conceito é visto aqui na realidade e do tema que ela está tratando, do tema que ela está discutindo aqui. E aí, para deixar esse repertório solto, ela colocou um conectivo aqui, olha, para ligar a ideia. Ela colocou fato semelhante, ou seja, essa realidade discutida no conceito violência simbólica de Pierre Bourdieu é relacionada à realidade atual, quando se fala em falta de acesso à cidadania. E ainda falou que é relacionado aos imbróglios da retirada dos documentos de identificação do país. Esses imbróglios aqui, gente, imbróglio é problema, tá bom? É problema, é adversidade, é impasse, tá? E daí, ela pegou o repertório, contextualizou, falou que esse fato atual, esse problema atual é visto e também pode ser encontrado no pensamento de Pierre Bourdieu em relação a essa falta de acesso à cidadania, em relação aos problemas que as pessoas enfrentam para conseguir retirar esse documento. Então, ela retomou a tese falando de problemas relacionados à retirada. Esses problemas é a burocracia para retirar. Então, ela trouxe 2 repertórios com uma estratégia assim, bem legal. Nunca vi essa estratégia, usar 2 repertórios e ligar assim, mas são estratégias da pessoa mesmo que fez para argumentar. Mas pode seguir o modelo que eu já ensinei lá no canal. E se você quiser aprimorando, você pode. Então, em outras aulas eu vou ensinar outros modelos de como argumentar, outras estratégias argumentativas. Essa é uma delas, em que ela usou a contra-argumentação com repertório. Ou seja, ela pegou um repertório e durante o repertório ela já foi contra-argumentando, já foi, na verdade, contradizendo o repertório. Falou que na Carta Magna é garantido isso, mas na realidade não acontece da mesma forma. Tá? Então, essas foram as estratégias argumentativas da aluna. Vamos aqui para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo é o desenvolvimento 2. Vamos começar aqui com um conectivo, né, de soma outro sim, vírgula, bacana. Trouxe também um tópico frasal, ligou o tema com a tese. Você percebe que tem aqui também um recorte temático. Ela, de novo, relembrou o tema, essa falta de documentação, e a invisibilidade também é o problema. Então, ela trouxe de novo 2 pedacinhos do tema, 2 palavras-chave, para sempre estar lembrando do tema. E daí, ela também trouxe, olha, aqui, ó, trouxe também a tese, a segunda tese. Lembra daquela indiferença da sociedade? Ela pegou um sinônimo, e colocou como tese para não ficar muito repetitivo, porque se ficar muito repetitivo, pode interferir na coesão. Aí ela falou aqui, ó, é válido destacar a ausência de engajamento social como um fator que vai corroborar, que vai agravar a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação intrínseca que pertence, que vai estar inteiramente, na verdade, estritamente ligada com a falta de documentação, que é o problema. O problema é a invisibilidade. Essa falta de visibilidade para esse problema, que é as pessoas que não têm essa documentação. Um problema que não é falado, por isso que é invisível. Então, ela trouxe tanto a invisibilidade quanto a falta de documentação relacionados à tese. Então, o tópico frasal é mostrar que a tese gerou aquele tema. Aí você escreve a tese e relaciona com o tema. Para sempre estar lembrando, sempre deixando seu texto com sentido. Se você faz esse recorte temático, esse texto fica com mais sentido do que se você não fizesse. Para ele ficar sempre um texto só. Bacana? Depois, ela já começa trazendo novamente sua argumentação. Então, ela, primeira argumentação, ela fala assim: fica claro, pois que a indiferença da sociedade, a tese aqui, ó, indiferença da sociedade,
Diante desse tema, que tema é esse? Invisibilidade ao acesso dessa documentação pessoal. Então, de novo, ela trouxe o tema aqui. E ela falou ainda que essa atitude da sociedade que é passiva diante do problema, ela silencia o tema. Por que ela silencia? Se a sociedade não faz nada para amenizar o problema, ela está apenas silenciando ainda mais a temática. E aí ela fala que essa posição da sociedade faz com que a cidadania, o acesso à cidadania seja comprometido. Ela fala que compromete a cidadania de muitos brasileiros. E depois ela traz um conectivo de explicação, que é muito bacana trazer, para mostrar que ali há uma explicação. Ela falou assim, haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Ou seja, ela trouxe dizendo que a sociedade, de certa forma, ela silencia porque ela não age para resolver ou para minimizar o problema. E ainda diz que a dificuldade da população de ter posse, ou seja, de ter esse documento em mãos, é problema também do Estado. E ainda fala que uma obrigação do Estado garantir o acesso a esse documento pessoal. Então, ela usa como argumentos do Estado, a obrigação do Estado e o comportamento da sociedade. Ela explica por que a sociedade é indiferente, ou seja, ela não só fala que a sociedade não faz nada, ela explica por quê. Ainda traz argumentos bem consistentes, que conseguem convencer o leitor. E depois ela aqui traz outro conectivo sobre esse viés para continuar o raciocínio. São conectivos de continuidade que vão fazer com que o raciocínio não se perca, não fique solto. E aí ela cita um repertório, que é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, na obra As 21 Lições para o Século XXI. Então, esse é o repertório que ela utilizou para conectar as ideias que foram tratadas no parágrafo. Então, esse é o repertório. E ela explica o repertório. Ela fala que nesse repertório, grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os problemas reais do mundo. E essa falta de percepção, que é percebida no tema, favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Ou seja, ela trouxe esse repertório para conectar a ideia e para reforçar a ideia. Repertório é para reforçar a ideia e não para dizer que é tua argumentação. Não, ele só reforça, ele só ajuda. Então, esse repertório foi usado para reforçar a ideia que ela falou, que a sociedade não age, de certa maneira, para ajudar a amenizar o problema. Então, dentro dessa obra, explica a realidade, dizendo que os indivíduos não percebem a realidade e, dessa forma, essa falta de percepção do problema real do mundo faz com que eles adotem ainda mais uma postura passiva e apática, não demonstrando interesse em resolver o problema. O parágrafo de conclusão é bem simples. Você pode perceber que tem dois conectivos, tem torna-se imperativo, portanto, e já tem aqui até outro conectivo. Então, você percebe que foram feitas duas propostas de intervenção, né? Perceba também que a aluna usou duas teses, então ela tem que resolver as duas teses. Se, por exemplo, a primeira proposta feita cumprisse, na verdade, a resolução das duas, não precisava fazer duas propostas. Mas caso uma não resolvesse as duas, tinha que resolver com a segunda. Então, os detalhes que eu vou procurar aqui na conclusão vão ser o agente, a ação, que pode ser que é o verbo, o modo como vai ser feito, que é por meio de que, através de que, e a finalidade, qual o objetivo dessa ação, qual o objetivo dessa solução,
E também qual vai ser o detalhamento da ação. Então, ó, torna-se imperativo, portanto. Isso aqui foi os conectivos usados, ó. Só que ela intercalou aqui para ficar melhor e até também acrescer mais pontos lá na competência 1. Então, usou o conectivo, portanto. E logo depois ela colocou o agente da ação, que é o Ministério da Cidadania. E trouxe como detalhamento o agente. Esse foi o detalhamento do agente. Poderia detalhar qualquer um dos termos, mas quem escreveu aqui preferiu detalhar o agente. Então, o detalhamento do agente de informação extra foi colocado no Ministério da Cidadania. Colocou que o Ministério da Cidadania é uma importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros. Então, essa foi a informação extra trazida pelo aluno. E aí, logo depois vem o verbo. Esse verbo aqui, facilitar, vai ser a ação. Então, esse verbo facilitar é a ação. Facilitar o quê? O processo de retirada dos documentos pessoais no Brasil. Esse processo, para facilitar, se refere à primeira tese, que era de burocratização dessa retirada, ou seja, as dificuldades sentidas por quem ia retirar esse documento, essa demora, esse processo que era muito lento. E às vezes não era resolvido. Aí, ó, tal medida deve ser feita ou deve ser realizada a partir do quê? Então, esse é o meio como ser feito. Vai ser dado por meio de quê? Por meio de aumento de vagas ofertadas diariamente aos principais centros responsáveis pelos registros civis. E, além de estabelecimento com maior número de funcionários, ou seja, essas duas propostazinhas aqui de como vai ser feito é justamente para melhorar essa burocracia, ou seja, oferecer mais vagas para que não demore tanto esse processo e colocar mais funcionários para trabalhar e deixar esse processo mais dinâmico, como ela fala aqui, ó, a fim de tornar, então, a fim de é finalidade, a fim de, com objetivo de, com finalidade de, são objetivos. Então, ó, esse é o objetivo, a fim de tornar o processo mais dinâmico e acessível. Então, todo o quesito básico de uma conclusão foi cumprido aqui na primeira proposta, que teve agente, detalhamento, ação, meio ou como e finalidade. E ainda ela fechou aqui, ó, dizendo que essa ação pode garantir o acesso à cidadania aos brasileiros, ou seja, retomou novamente a temática, o eixo, que esse eixo desse tema é a cidadania. Então, retomou de novo o eixo, o que traz ainda mais coesão ao seu texto e você pode, com certeza, fechar a competência 4. E aí, para finalizar, só para fechar mesmo, ela fez uma proposta que não foi completa, que não precisa, tá? Sempre a segunda proposta não precisa ser completa, não precisa ter os 5 elementos, pode ter só 3 ou 4. E aí ela optou por uma proposta mais simples. Ela falou, ademais, né, um conectivo de soma para somar a ideia. Ela falou que fica a cargo do Ministério das Comunicações, ou seja, o agente, estimular o engajamento social, que é a segunda tese. Com a segunda tese, não é diferente da sociedade? Então, a segunda tese foi resolvida aqui, ó, para estimular, ou seja, essa aqui é a ação, para estimular o engajamento social. E já vem o por meio, você já vê claramente aqui o como, que é por meio de quê? De propagandas televisivas, televisivas nas redes sociais. Então, esse aqui é o como vai ser feito. Como é que vai ser feita essa ação? Por meio de propagandas televisivas. E logo depois ela vem com a finalidade da ação, que é confito de. Confito de, a fim de, com finalidade de, tudo isso é conectivo de finalidade. Então, eu trouxe aqui, ó, confito de quê? De dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos dos cidadãos. Ou seja, retomou repertórios, só que de forma mais implícita, você não disse que era garantido na Carta Magna, não.
essa retomada que eu falei aqui, ela não é obrigatória, ok? Não. Falou que era um direito que ia ser garantido, ainda trouxe de novo o tema aqui. Porque o tema não é visibilidade, então essas ações poderiam trazer visibilidade. E ainda os direitos ao certo cidadão, aos direitos do cidadão. Então, retomou, sempre retomou aqui o tema, retomou as teses, resolveu as teses e fez uma segunda proposta mais simples, ou seja, não cumpriu todos os termos, ou seja, só é preciso cumprir os termos na primeira proposta. A segunda proposta não precisa ser completa. Você percebe que ela só utilizou 4 elementos: a ação, o agente, a ação, o meio aqui, né, o como vai ser feito, e a finalidade. Não colocou detalhamento. Precisava? Não precisava, porque a segunda proposta não precisa ser completa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Espero que tenham gostado. Foi uma análise, assim, acho que bem rápida, que acho que eu demoraria mais. Mas é isso, outras aulas vou trazer outras redações do ano, né, de 2021, pra gente corrigir aqui, e de outros anos também. Para vocês perceberem o padrão que essas redações têm, mesmo elas sendo de forma articulada de forma diferente. Mas sempre é presente ali a argumentação, o repertório, a conclusão da ideia, tá? E outras aulas também eu vou falar um pouco sobre estratégias argumentativas. Ou seja, são estratégias para argumentar bem e sua argumentação ficar consistente. E outras estratégias também para não ficar só preso em uma só. Bacana? É isso. Espero que tenham gostado. Tchau!